de Souza, que é presidente da Desenvolve São Paulo, Agência de Desenvolvimento Paulista, e contamos com a presença também, a participação de Basílio Jafé, que é presidente do Secovi São Paulo. Eu cumprimento já o Nelson de Souza e passo a palavra para o Basílio. Mas já? Puxa vida, deixa o pessoal entrar. Os ainda estão entrando, Denise. Vamos dar um minutinho. Nós abrimos agora, damos mais um minutinho, ainda estamos com as pessoas prosseguindo. E hoje, enquanto não entramos, hoje o dia foi um pouco mais calmo em relação aos anteriores, né? Inclusive, desse tema que nós vamos falar, teve a sanção de mais uma medida do governo federal para a liberação de crédito para as empresas. Eu acho que o Nelson daqui a pouquinho pode falar sobre isso também, porque alguns entraves que são colocados nas linhas aí viabilizadas pelo governo federal acabam atrapalhando também o trabalho da Desenvolve São Paulo, né, Nelson? Isso. Principalmente no aspecto da carência, né, aquela projeto de lei 282, ontem, né, hoje, agora foi sancionado com 2 vetos, mais vetos, um deles bastante difícil, né, que é o caso da retirada da carência de 8 meses. Então, se nós estamos numa crise que é de liquidez, nós vamos ter problema porque as empresas estão sem faturamento. Se elas estão sem faturamento, elas não têm como contratar um capital de giro hoje e daqui a 30 dias começar a pagar esse capital de giro, já que ela não continua sem faturamento e nós não sabemos como é que vai ser a curva dessa pandemia, que, logicamente, paralela a ela, tem uma Certo. Mas acho, Denise, acho que poderíamos começar agora formalmente. Então, vamos começar. E o Nelson tem alguma apresentação para fazer antes de nós começarmos mesmo o debate? Eu sei que ele tem algumas apresentações a respeito do trabalho da Desenvolve São Paulo, das linhas de crédito, que eu acho que é a grande expectativa de todo mundo agora, que isso funcione, a economia precisando de suporte importante diante da pandemia, diante de toda essa situação, não é, Nelson? Perfeito. Nós temos aí uma primeira boa tarde. Mais uma vez, agradecer a Secovi São Paulo, uma grande escola para São Paulo, não só para São Paulo, Secovi Paz para o Brasil. Agradecer ao presidente Basílio, Denise, tem aí grandes amigos do Secovi São Paulo, já que na minha passagem na vice-presidência de habitação da Caixa e na própria presidência da Caixa, eu diria, é uma casa de grande ligação com a Caixa Econômica Federal, e eu, como empregado da Caixa, assim, me sinto bem em casa, viu, Basílio? Vamos falar sobre outros temas que envolvem também a Constituição Civil. Eu trago uma breve apresentação aqui para que a gente possa, em rápidas palavras, apresentar um pouco o trabalho da Desenvolve. Muito obrigado, Nelson. Olha, queria agradecer muito com tudo que está acontecendo, você poder nos dedicar a uma parte do seu precioso tempo, tão importante para São Paulo. Não haveria pessoa melhor, mais adequada para estar na Desenvolve São Paulo do que você, puxa, com todas as suas qualidades e a experiência de Caixa Econômica Federal, experiência na nossa vice-presidência de habitação, onde vários dos nossos amigos eram seus interlocutores e continuamos sendo sempre. Você tem amigos queridos aqui conosco. Obrigado. E sempre vai ser assim. Admiramos a sua carreira, acompanhamos muito de perto e também a sua sinceridade e a sua maneira muito leal de falar as coisas. Denise sempre foi assim, sempre foi uma grande qualidade do Nelson, mesmo como presidente da Caixa, quando ele tinha às vezes que ter muito cuidado nas respostas, ele nunca deixava de dá-las. Isso é espetacular. Então, muito obrigado que você está conosco. Obrigado, Basílio. Obrigado. Eu vou passar uma breve apresentação aqui para nós, tá certo? Bem, vou ser bem breve nessa apresentação, até para termos mais tempo para fazer um debate, uma conversa com todos. Agradecer a Secovi, mas são ações que nós temos aí nas diversas esferas. Fizemos um compilado da pública e privada para as micro e pequenas empresas e médias empresas. Mais uma vez dizendo que a crise que nós temos é de liquidez, diferentemente da 2018, da 2008, que nós já sabíamos com que momento nós iríamos sair. Agora nós não estamos sabendo qual é o momento que nós vamos sair. Medidas foram tomadas por diversos poderes
do nosso país. O primeiro foi do governo federal, ao lançar o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, que foi a medida provisória 944, que era o pagamento de folha, o pagamento de folha por 2 meses, destinando ali 40 bilhões, sendo 34 bilhões do Tesouro e 6 dos bancos e os bancos de modo geral, e tendo um risco de crédito aí compartilhado, onde o Tesouro levava 85% e 15%, como se fosse um fundo garantidor, aí dos bancos de varejo. As condições eram de 36 meses, com 6 meses de carência, e a taxa de juros era Selic, hoje a 3% ao ano. A adesão no primeiro mês, nós tivemos 35%, no valor de 7 bilhões, desses 40 bilhões. A contrapartida era não poder rescindir sem justa causa o contrato de empregados por até 2 meses. E também nós tivemos problemas nisso aí. Motivos para baixa adesão: receio dos empresários de contrair novas dívidas, restrições fiscais e de crédito, receio de descomprometimento de não emitir pelo prazo definido pela essa medida. Então, esse foi o governo federal. O Legislativo Federal também entrou com relação ao projeto de lei 282, que virou já recentemente, hoje, a lei 1399, que hoje, né, nós tivemos aí os vetos, 2 vetos, né, na transformação desse projeto em lei, para apoio do presidente da República. O formato dela foi a União garantir também 85% do valor emprestado e os bancos, por operação, até os 15% e um limite de até 15,9 bilhões de reais aí colocado à disposição. As condições também em 36 meses, mas foi vetado, e aí é uma medida de os 8 meses de carência. No nosso entendimento, isso é ruim, porque se a crise é de liquidez, as empresas estão sem faturamento, algumas vieram a faturamento a zero, principalmente o caso da economia criativa, cultura e principalmente o setor de turismo e bares, restaurantes, tais similares. Então, fica uma situação difícil. A garantia tem um fundo garantidor e a destinação de recursos é livre. Nós temos aí uma contrapartida que deverá também, no mínimo, manter as empresas manterem a mesma quantidade de empregados por até 2 meses após a obtenção desse empréstimo. O status, como foi um decreto, foi um projeto de lei do Legislativo, como já diz aí, aguarda, então, a deliberação desses vetos. Foram 2 vetos presidenciais aí, que o Congresso vai apreciar para que isso, um é a carência e o outro que eu acho que foi positivo, parte do presidente, era, por exemplo, fazer com que tornava obrigatório, pelo projeto de lei, que os bancos concedessem empréstimos para negativados e com restrições. Não faz sentido, porque se os recursos são dos bancos e tudo, eles vão ter que, logicamente, fazer essa análise de risco, como faz o Banco Central. Então, seria isso. O terceiro, que vale destaque também aqui, é a Caixa e o Sebrae, que lançaram aí com o fundo garantidor do FAMP, que é o fundo de garantia aí das micro e pequenas empresas do Sebrae, colocaram à disposição 12 bilhões e colocaram em função das empresas, em função do faturamento bruto. O microempreendedor individual, que tem o faturamento até 81 mil, vai um empréstimo até de 12.500, prazo de 24 meses, carência de 9 meses, mas taxa de juros um pouco salgada, 1,59, entendeu? Indo de 1,19 ao mês até 1,59, entendeu? Nós entendemos, e aí, como o presidente Basílio falou, eu sou bem sincero nas minhas análises. Então, a gente vive, existe uma vida real. Existe a teórica, existe a real. Você vive a vida real. Não é a que está nos livros nem nas intenções. Você vive o dia a dia, certo? E a realidade a desenvolve lá na frente. Eu vou mostrar os produtos da Desenvolve São Paulo, que é o Banco do Empreendedor do Estado de São Paulo. 5 maiores bancos também. É bom, o pessoal sempre fala, os bancos privados não entraram. Mas vejam bem, nós temos uma crise que não é Brasil, é mundo. E, logicamente, que cada banco privado, cada banco público ou privado tem seu patrimônio, tem seu ativo. E eles têm regras, eles precisam cumprir regras, legislação e tem, logicamente, o comprometimento de patrimônio de referência, de patrimônio líquido, acordo de índice de Basileia, certo? Índice de liquidez, tudo isso tem que ser levado em consideração. Não é simplesmente, não é tão simples você dizer que o mercado financeiro vai aplicar e tem que ser desse jeito. Não é isso, é toda uma legislação que permite com que isso aconteça. Existe um sistema financeiro nacional
antes de qualquer banco individualmente, que precisa ser levado em consideração também. Mas os bancos, os 5 maiores bancos, nós compilamos aí esses números. Em termos de renegociações, foram 468 bilhões, estou falando esse saldo devedor, não em prestações vincendas, principalmente em standstill, que é a suspensão das prestações vincendas, desde que estejam em dia o contrato, e novos contratos especificamente para clientes já dos bancos. Eles não têm... aumentou muito o risco das empresas, logicamente, por conta da falta do faturamento e a crise de liquidez. Isso é precificado com um custo maior. Então, o custo do país aumentou, o custo do mercado aumentou, o custo todo aumentou. Em compensação, como não tem recursos, a inflação cai. Porque não é inflação, é deflação. A Denise, economista, sabe melhor do que eu aí. Então, esses foram os 5 maiores bancos, mas eu vou entrar aqui no que a Desenvolve trouxe. Imediatamente, nós lá em março ainda, São Paulo foi o primeiro a lançar imediatamente um grupo gestor de acompanhamento dessa pandemia. Mas nós também criamos um comitê de economia. Sob a coordenação do vice-governador Rodrigo Garcia, Patrícia L., ex-ministro e amigo Meirelles, eu e o Investe, eu da Desenvolve. Foi lançado 650 milhões do governo, sendo 475 milhões através da Desenvolve e o restante através do Banco do Povo. Lançado o standstill, que é a suspensão das prestações vincendas, reduzimos taxa de juros de 1,43 ao mês para 1,2, e a coisa mais importante que nós colocamos foi a criação de fundos garantidores. Criamos os fundos garantidores, porque não adianta você dizer o seguinte, vamos conceder um capital de giro. Nós que falar em investimento, está se precisando de capital de giro. Vamos fazer o capital de giro, quem é que vai avaliar? Quem vai dar a fiança? Quem vai fazer o aval disso? Vamos precisar de uma fiança bancária, de uma alienação fiduciária e tais. Não adianta. Uma garantia real, isso não funciona. Temos que ter fundos garantidores. Então, fomos lançados, pensamos aí em fundos garantidores, pensamos em diminuir a taxa de juros, aumentamos a carência e aumentamos o prazo. E o que eu citaria como mais importante aí é a carência tem que ser acima de 6 meses, qualquer coisa abaixo disso, eu entendo que não funciona, e de preferência até 12 meses. O prazo tem que ser de 36, mas especialmente 60 meses, e tem que reduzir a taxa de juros. Mas de tudo isso que eu estou falando, tem um que é mais importante, chama-se fundos garantidores. As empresas não têm como ir pegar avalista, fiadores, alienação fiduciária, fiança bancária, tais. Esqueça. Você sabe, né, presidente Basílio? Esqueça, não dá. E a Desenvolve criou, através do governo do Estado, um fundo garantidor próprio chamado FDA, com recursos do Tesouro, com um stop loss de 7%, trabalhando para 15%. Trabalhamos com FGI, trabalhamos com FAMP, trabalhamos com FGO, trabalhamos com todos os fundos garantidores. Importante dizer isso. Lançamos imediatamente para todos os setores. Aumentamos o prazo de financiamento de 40 para 42, de 36 para 42, reduzimos a taxa de juros de 1,43 para 1,2 ao mês, triplicamos a carência de 3 para 9 meses. E para o setor de turismo, nós disponibilizamos dos 475 milhões, 275, nós diminuímos a taxa para 1,20 e aumentamos o prazo para 60 meses, com 12 meses de carência. Esses setores, turismo, economia criativa, comércio, alguns canais de comércio, eles são diferentes, eles precisam de um tratamento especial. Dentro dos projetos de investimento, apesar de falar pouco de investimento, mas a Desenvolve é o BNDES de São Paulo. Nós temos aí, ampliamos aí a carência de 24 para 36 meses, mantivemos tanto para o setor de infraestrutura, para investimento em linha leve, tais, até 10 anos para pagamento e até 3 anos de carência. E foram mantidas as taxas de juros, ou seja, 10 anos para investimentos. Então, nós entendemos, standstill, nós já trabalhamos aí, a suspensão, temos 60 dias para todos os clientes, depois 120 para o turismo, e já fizemos aí 832
e como eu não estou vendo, eu vou abrir aqui uma 832, deixe-me ver aqui, esse número que eu não... 832 propostas no valor de 485 milhões. Isso aqui só de standstill, suspensão das prestações de encendas. Vou andar mais rápido. E aí, Basílio, presidente Basílio, está aí a resposta. Nós lançamos primeiro, você ter ideia, durante a Desenvolve São Paulo, ela foi criada depois que a nossa Caixa, que era um banco de múltiplo, foi vendida para o Banco do Brasil. Anteriormente à nossa Caixa, o Banespa foi vendido por Santander. Ficou no estado de São Paulo apenas a Desenvolve São Paulo, que é o Banco do Empreendedor do estado de São Paulo. Durante 2009, 11 anos da existência dela, até o ano passado, foram 5.500 operações de pessoa jurídica. E agora, nós temos 36.054 propostas, isso até o dia 10 de maio, no valor de 20 bilhões e 500. Eu vou repetir, 20 bilhões e 500. 7.640 estão qualificadas e aprovadas, valor 4,5 bi, certo? Daí, 11 anos em 2 meses. Antes de 11 anos, eram 42 operações aprovadas por mês, agora são dando entrada por mês, agora são 18 mil por mês. Durante 11 anos foram aplicados, de 2009 até agora, 2,97 bi. E apenas nesse período agora, desse período agora de 12 de março para cá, foram aplicados 4 bilhões e meio, numa comparação de abril e maio em relação a janeiro e fevereiro de 2020, 2.161%. Isso é o que é a realidade de São Paulo hoje. Eu estou falando só São Paulo e só a Desenvolve. Construção civil, como eu gosto muito da área, quando eu cheguei na Desenvolve, não podia a Desenvolve operar com a construção civil. Nós retiramos imediatamente esse item, certo? Então, hoje, a construção civil já tem 1.382 propostas de financiamento recebidas somente em 2020, antes não podia operar, no valor de R$1 bilhão. 233 estão aprovadas no valor de 233 milhões de reais, no ticket médio de 1 milhão. Mas, por conta dessa escassez de recursos e a grande demanda, esse chamamento da Desenvolve São Paulo, que é o Banco do Empreendedor do Estado de São Paulo, nós tivemos que aprovar essa nova sistemática. E lembrando que o crédito na Desenvolve é toda digital. Até 3.750.000, você não precisa ser aprovado em 48 horas úteis, em 2 dias úteis. Você faz toda a sistemática via site da Desenvolve. É um sistema que nós criamos. Lógico que agora ele não está com 2 dias por conta da grande demanda, mas rapidamente ele tem esse prazo de retorno e nós damos celeridade em relação a isso. Qual é o nosso grande problema hoje? A demanda muito grande em função vis-à-vis nos recursos disponíveis. Nós aprovamos essa nova sistemática, que é o crédito, o valor máximo da operação em função do faturamento bruto anual das empresas. Então, o microempreendedor individual, faturamento é de 81, 15 mil reais e assim sucessivamente. Microempresa até 360 mil, 100 mil reais de máximo. E qual é o futuro disso tudo? A Desenvolve está buscando aporte do governo estadual e captação internacional através dos organismos multilaterais, que eu vou falar já em seguida. Vou andar mais rápido. Primeiro deles, o BNDES tem muitos recursos, nós pedimos 1,5 bilhão. A princípio, o BNDES negou, mas depois que viu a seriedade, a parceria e como nós sempre tratamos muito bem esse recurso do BNDES, né, muitos se sensibilizaram com relação à Desenvolve e criamos um grupo de trabalho, um da Desenvolve e outro do BNDES, para tratar essa grande demanda. E o BNDES, já semana passada, já aportou mais na Desenvolve, 167 milhões, e nós estamos com esses grupos reavaliando o limite extra para a Desenvolve, além desse aí, e um aporte de capital do governo do Estado. Então, nós vamos definir um multiplicador, para cada valor que o governo do Estado colocar, o BNDES coloca do outro lado.
Mas não vamos ficar só aí. Nós pedimos um aporte do controlador, que é o governo do Estado, controlador único. A Desenvolve pediu R$ 1 bilhão, mas também pediu um aporte de 85 milhões para o fundo garantidor, que é aquilo que eu falei, que para não ir atrás de avalistas, fiadores, tais e tais, fiança bancária, alienação fiscal, esqueça. Tem um fundo garantidor. Pode ser o FDA, que é o próprio da nossa tesouraria, pode ser o FGI, que é o do BNDES, pode ser o FAMP do Sebrae, o FGO, que é o Fundo de Garantidores Operacionais. Então, tudo isso. E, para concluir, nós já estamos pensando também no seguinte, preparados, planejados, com relação à retomada da economia após essa pandemia. Nós estamos em tratativas adiantadas, já bem adiantadas, uma negociação com a IFC, que é o banco é o braço financeiro do Banco Mundial, o New Development Bank, que é o braço financeiro dos BRICS, a agência francesa, o BID, a Agência de Desenvolvimento da América Latina. Para você ter ideia, o ativo total da Desenvolve é 1 bilhão e 800, o patrimônio de referência é 1 bilhão e 60, e o patrimônio líquido, que é todo do controlador, e agora vai ter aporte, e nós já estamos captando, inclusive esse valor dos BRICS, são 200 milhões de dólares, tem uma garantia da COFIEX, ou uma garantia do Tesouro Estadual, via reunião da COFIEX. 3 bilhões e meio nós queremos sair num prazo entre de 3 a 9 meses, já essa era 6 antes, colocarmos aí para a retomada da economia. Então, nós vamos ter o aporte do governo do Estado, mais coisas do BNDES, vamos segurar o mês de junho, maio, final de maio e junho, aí começam a entrar os valores aí das captações internacionais, fazendo o hedge lá fora. Nós estamos internalizando em real, o hedge ou swap lá fora, tá certo? Para ficar mais fácil. Então, é isso, eu queria ser breve, bem corrido, mas me coloco à disposição, Denise, presidente Basílio. Olha, eu tenho uma pergunta logo de início, especificamente em relação ao setor da construção, que foram 1.382 propostas apresentadas, 233 liberadas. Eu queria saber se, nesse caso, há problemas em relação à questão operacional mesmo, garantias que se tem que apresentar, alguma especificação, ou é problema de recursos? Não, nós temos problemas de recursos, sim, mas, por enquanto, nós não estamos ainda deixando de atender por esse motivo. Você viu que nós fizemos um novo cronograma, nós definimos um teto para diminuir o ticket médio e atender mais empresas. Mas é bom lembrar que o setor da construção civil não era atendido pelo próprio sistema de risco da Desenvolve, não era atendido dentro desse banco. Hoje eles estão atendidos. Então, já estão, viu, presidente? Já estão dentro e já são 1.382 propostas somente em 2020, é muito. 233 estão aprovados e outros estão na esteira de crédito, estão em aprovação. Certo? Agora, é bom dizer que o mercado brasileiro, e principalmente agora, quem mais aprova 40% das propostas que entram. E aí são diversos motivos de não aprovação, Denise. Sua pergunta é interessante porque são restrições de Serasa, Cadim, às vezes patrimônio líquido negativo. Então, existe todas as instituições financeiras, não só a Desenvolve, mas bancos públicos, privados, tais, todos eles são submetidos às regras do Banco Central, da CVM, tem os órgãos de controle, todos eles têm que seguir essa legislação e a gente precisa ser claro em relação a isso, certo? Então, é isso. Eu acho que a resposta seria exatamente, mais pragmaticamente isso. Eu questionava, porque essa questão das condições de quem está pedindo empréstimo é um limitador também nos bancos privados, de modo geral. Aliás, você falou sobre isso logo na abertura, né, que os bancos têm toda uma cautela, uma legislação a seguir. Agora, o problema é que muita empresa que vai solicitar o recurso, ela tem urgência, até por uma questão de sobrevivência, de conseguir resolver os problemas, né? Então, qual seria a melhor forma de encaminhamento quando há uma dificuldade? Porque a solicitação pode ser toda digital, mas se a empresa quiser explicar as condições, se ela quiser ter uma proximidade maior, como é que seria o encaminhamento direto? Nós temos nossos canais de atendimento e nós temos consultores específicos para tirar dúvidas. Eles recebem toda uma resposta online. Se houver dúvida, nós temos um sistema de atendimento, certo? E nós temos consultores colocados à disposição
Logicamente que onde você tinha uma demanda de 10 anos, 5 mil propostas, e de repente você tem 36 mil em 12 de março até agora, há de convir que a gente tem que ser realista. Aí, na linha que o presidente Basílio falou, nós temos, logicamente, uma demanda muito grande lógico que algumas podem acontecer isso, mas de ter um pouquinho mais de tempo na resposta. Mas ninguém ficará sem resposta, nós estamos colocando. E o que está acontecendo, Denise, nós temos que ter aí hoje o maior problema que a Desenvolve tem é a escassez de recursos. Por quê? O que aconteceu com o mercado? O mercado, os bancos privados, eu não estou aqui colocando, eu sei sempre culpa em bancos privados, mas eles saíram do mercado. Eles saíram. Os bancos públicos, esses grandes programas, era preciso que eles estivessem chegando com maior celeridade às empresas. As empresas, não adianta você dar um capital de giro para a empresa em julho. Em julho ela já quebrou. Quem é que tem um colchão de liquidez dentro do seu caixa, ou em bancos, ou em recebíveis, para segurar tanto tempo sem ter nenhum faturamento? Então, é o seguinte, existe um problema que eu diria, ele é macro, não é de microeconomia, certo? Por exemplo, o Brasil tem uma situação, e é bem fácil a gente estar falando muito dentro das desenvolvidas, mas vamos olhar o país. Quem é que pode emitir moedas? Nós temos um problema de liquidez. Os Estados Unidos autorizaram a emissão de moeda, a dívida pública de lá, em relação ao PIB, era de 79%. Eles autorizaram a chegar a 107%. O Japão é mais de 200% essa relação. O Brasil não é 90%, onde nós temos com a retração da atividade econômica, nós temos deflação em vez de inflação. E se nós emitíssemos moedas, expandisse a base monetária, não tinha nenhum problema de aumentar, de ter inflação. Pelo contrário, nós iríamos fazer o seguinte: expandir esse auxílio emergencial, expansão por mais tempo, e iríamos colocar recursos para as empresas. Mas não adianta colocar só recursos onerosos. Eu sigo sempre. É preciso colocar recursos, e eu digo mais, pode até cobrar um pouquinho mais, a empresa paga, porque o momento é aquela coisa. A empresa precisa de respirador, como quem vai para o estado pior do Covid, precisa de respirador. O respirador da empresa é liquidez o problema. São recursos. Capital de giro. Precisa. Então, é preciso que, com a expansão dessa base monetária, e aí eu não estou querendo colocar a culpa em governo A, B ou C, não é isso. Eu estou dizendo do ponto de vista técnico. Eu sou um técnico. Não sou político, eu sou técnico. Entendeu? Eu trabalho de maneira técnica, quem me conhece, o presidente Basílio me conhece. Mas é importante que, nesse momento, tenha isso. Eu sei que existe os investidores externos têm muito cuidado também do descontrole fiscal. Mas, nesse momento, eu não vejo problema de descontrole fiscal por emissão da base monetária. Eu acho que isso é um negócio, passa por um pouco ideológico e tudo mais, não vou me alongar muito nisso, mas isso precisa ser visto. Eu não estou botando culpa assim. Lembrando que o governo de Estado e município não emitem moedas. Só tem duas maneiras de expandir a base monetária, ou crédito ou emissão de moeda. Bom, Nelson, tem algumas perguntas aqui que eu queria te passar. Uma é do Caio Portugal, dizendo que o setor de loteamentos não tem uma linha de fomento à produção e, em última análise, o que fazemos é investimento em obras de infraestrutura, saneamento básico, sistema de eletrificação, iluminação pública, doação de áreas públicas. O Secov e a ELO, que é a Entidade Nacional de Loteadores, construiu uma proposta com as entidades que estão difundindo o crowdfunding, o que poderá agregar investimentos privados e possibilidade de recursos da Desenvolve São Paulo. O senhor entende que seja possível construir esse tipo de proposta? Poderíamos detalhar melhor essa operação que multiplica o valor a ser investido pela Desenvolve, além de trazer segurança no retorno dos valores, visto a participação dos investidores privados? Eu acho que, Caio, lembra que na época, viu, presidente Basílio, nós lançamos um produto na Caixa Econômica exatamente para loteamento. Você lembra que foi lançado aí na sede da Secov de São Paulo, a época era o presidente da Caixa. Mas eu acho que essa proposta que está sendo colocada aí tem que se pensar. Na dificuldade surgem as oportunidades. E eu acredito muito na soma do público com o privado. É exatamente isso, ter um poder de alavancagem.
estamos sim abertos a conversar. Podemos sim fazer um desenho e a Desenvolve poder chegar. A construção civil não podia operar conosco, como eu já falei, agora pode. E principalmente o setor de loteamento, que o grande problema do loteamento não é a infraestrutura em si, é principalmente o financiamento aos tomadores finais, né? Tem uma outra pergunta, se a Desenvolve São Paulo terminou os estudos em cima da proposta do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, que contempla os escritórios formais de arquitetura, engenharia e afins. Fizemos um termo de parceria com o CREA São Paulo, né? O CREA que você está falando? Nesse caso, o CAL, Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Tá. Então, assim, é possível, sim, tocar isso, sim, e já fizemos muitos termos de cooperação nessa mesma linha, certo? É possível, sim, tocarmos. Bom, e tem ainda, se a Desenvolve São Paulo apresentará alguma proposta específica para o setor da construção, como proposto pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, que a gente falava sobre isso na pergunta anterior. Tem alguma proposta semelhante, específica para a construção, ou é aquela que foi detalhada na apresentação? Não, nós colocamos apenas as duas propostas nesse primeiro momento, que, como eu falei, o problema é de liquidez. Nós temos uma com 42 meses e 9 meses de carência, né? Esse é para todos. E temos para o setor do turismo e cultura e economia criativa 60 meses com 12 de carência. Nada impede de nós estudarmos isso aí, tá, Denise? Não tem problema. Mas, nesse momento, eu acredito que qualquer capital de giro com acima de 36 meses e com mais de 6 meses de carência atende à necessidade. Eu acredito que esse produto já atende à necessidade, sim, dessa demanda. Queria fazer algumas considerações sobre tudo isso que o presidente Nelson está comentando e nos iluminando com muitas alternativas e possibilidades. Vejam que os programas federais de ajuda nesses tempos de pandemia não tiveram muito sucesso e, ao contrário, o programa estadual teve um sucesso estrondoso. O grande problema, o Nelson deixou isso muito claro, é o funding. O que está acontecendo? O que está por trás disso? De um lado, os programas federais têm um excesso de contrapartidas necessárias, tem uma burocracia muito grande, e as pequenas empresas, as pequenas empresas que são as mais fragilizadas, que mais precisam de atenção durante esse período, não estão conseguindo atender. Ou se atende, acaba ficando inviável. Por outro lado, os bancos comerciais, grandes, ou médios ou pequenos, todos eles esperava-se que houvesse uma redução de juros quando caiu a Selic e aconteceu exatamente o contrário. As operações que foram vencendo, as operações que foram solicitadas vieram com juros maiores sob a alegação de aumento do risco e de não se saber qual é o comportamento futuro do mercado. Isso foi uma enorme decepção. Compartilho isso com você, mas é sentimento de todo o nosso setor e acredito que de todos os setores. Então, o que nos sobra, o que sobra para as empresas, basicamente é uma estrutura como a sua, da Desenvolve São Paulo, que tem um juro adequado aos seus fins e uma contrapartida também bastante adequada. Porque é a única explicação que vai de encontro a esse aumento de 2.600% na sua demanda. Isto dito, de um lado, ficamos contentes em saber que o Brasil tem uma excelente equipe econômica, São Paulo tem uma equipe econômica maravilhosa e que essas equipes, então, estão se conversando, estão se entendendo, entraram esses 167 milhões do BNDES, o governador estava dizendo o quanto estava difícil a chegada desses recursos. Vocês tinham pleiteado valores muito maiores, tinham pleiteado 1,5 bi, mas pelo menos esse comecinho, mais de 10%, já veio, esperemos que venha mais, independentemente de injunções políticas. Você muito bem colocou que é técnico e está fazendo o possível e o melhor para São Paulo. Nós temos sentido, Nelson, agora no chão de fábrica, aqui no nosso dia a dia, no operacional, as empresas dizendo que não têm conseguido acesso. Evidentemente, as explicações são as duas. Primeiro, o excesso de demanda, difícil atender cada um, e a ausência de funding.
parabéns pela iniciativa, pela atitude de buscar recursos internacionais, principalmente com o RED lá fora, como você comentou, Isso. evita um grande risco aqui Uhum. dentro e, ao mesmo tempo, possibilita a Desenvolve São Paulo suprir essa falta de apoio dos outros agentes financeiros. Nós sabemos também, Nelson, que o governo de São Paulo está penando muito, que diminuíram, financeiramente eu digo, porque diminuíram a entrada de recursos, os impostos, taxas, diminuíram, alguns na faixa de 20%, outros na faixa de até 30%. Então, os recursos estão extremamente limitados. Uhum. Estamos admirados que você ainda consiga dialogar em termos de mandar 1 bilhão para o Desenvolve São Paulo. Esperemos muito que você consiga. Isso é sangue na veia das nossas empresas que precisam bastante disso. E nesse momento está muito difícil, está um momento desafiador. O governador Dória tem dito que 74% da economia de São Paulo está funcionando, mas funciona, não tem para quem vender. Porque a indústria, em sua maior parte, funciona, Nelson, mas o comércio está fechado. Então, simplesmente não há como escoar. A indústria da construção é o perfeito exemplo disso. Nós temos os nossos canteiros de obra funcionando sob condições extremamente rígidas de higiene e de sanitárias, porém, os nossos estandes estão fechados, assim como acontece com o comércio em geral. Temos falado com o pessoal desses outros setores, a situação já passou de desesperadora para... Não tem nenhum termo adequado. Acho que nunca se viveu, nunca se imaginou viver uma realidade dessas. Então, é essencial que nós possamos retomar. Eu sei que isso não tem nada a ver com você, estou só colocando para os nossos amigos, Claro. que a gente possa retomar a vida através de um novo normal. Vamos nos adaptar ao novo normal. Sabemos que a vida não vai ser igual ao que era antes da pandemia, mas se não adotarmos logo soluções que permitam a quem quer trabalhar que possa exercer a sua profissão, a sua função, as empresas funcionarem, mesmo que não totalmente, a situação vai chegar a um point of no return que vai ser desesperador. São Paulo é o estado mais rico da federação, mas, mesmo assim, também tem os maiores números, tem os maiores problemas, tem a maior população, a maior diminuição do consumo, a maior parada que nós tivemos, a maior interrupção de business que ocorreu. Então, é muito, muito preocupante. E louve-se e agradecemos a você, a sua atitude de conseguir fazer da Desenvolve São Paulo essa ponte, esse barco que pode nos ajudar a conduzir essa travessia. E o Lair Craimbu, amigo comum, está colocando aqui para nós que, além de tudo, você é psicólogo, que nesses momentos faz muita diferença. Espetacular. Então, um abraço, Laí. É uma pessoa maravilhosa, Laí. Meu lado pessoal, né? É verdade. O Laí é maravilhoso. É competência em pessoa, Laí. Agora... Pode falar, Nelson. O que eu estava falando, queria questionar, você falou da captação de recursos no exterior, inclusive, pensando em junho, julho. Eu queria saber se tem um prazo para flexibilização ou se nós temos números muito ruins de São Paulo em termos de evolução da pandemia. Talvez seja dos mais preocupantes pela quantidade de mortes, pela quantidade de contaminação. São Paulo não está conseguindo vencer, achatar a curva como imaginava. E isso pode levar a medidas mais restritivas ainda. A Basílio estava colocando muito bem todos os problemas que o setor da construção está enfrentando, mas não é apenas esse. O Desenvolve São Paulo trabalha com a possibilidade de uma continuidade dessas linhas emergenciais e talvez com condições ainda mais favoráveis no caso de não haver uma virada desse cenário tão rápido como se espera que aconteça? Eu falei, Denise, lá no início, que nós temos duas curvas que elas andam juntas, não são conflitantes, elas andam juntas, são complementares, porém elas não têm uma data de saída. E não ter essa data de saída, o imponderável fica bem complicado. Como foi que nós definimos o planejamento no governo do Estado, mas eu vou falar no planejamento no braço financeiro
do governo do Estado de São Paulo que a desenvolve. Nós, como a crise é de liquidez, nós primeiro criamos condições que realmente encaixassem nas necessidades das empresas. Porque essa lei 1399, sem a carência, que foi aprovada agora, não funciona, porque não existe faturamento para as empresas. Nós criamos capital de giro. Não há que se falar em investimento, capital de giro. 42 meses com 6 de carência, 60 meses com 12 de carência. Perfeitamente. Taxa de juros de 1 a 1,2 ao mês. Perfeitamente. E o outro, fundo garantidores. Isso para o imediato. O imediato eu falo até o 30 de junho. A retomada, esses recursos captados internacionalmente, Basílio, inclusive presidente Basílio, é a primeira vez que um banco de desenvolvimento, de Estado, está indo buscar recursos fora do país. Nós estamos, inclusive, com muito apoio do Banco Central, o próprio BNDES, nós temos trabalhado em conjunto. O BNDES, nós não temos essa coisa de brigas, nós estamos juntos aí buscando recursos, entendeu? Não só com o BNDES, nós estamos abertos para todos, mas o primeiro a entrar vai ser a agência francesa. Não, aliás, o Banco da América Latina, antiga CAF, certo? Desenvolvimento da América Latina. Então, nós temos todo um cronograma, durante 9 meses eles vão entrar. Para que isso vai servir? Para a retomada da economia. Porque essas empresas, ao voltarem, a redução das medidas restritivas, e nós entendemos que vai ser paulatinamente, essas curvas vão buscar um denominador comum, da pandemia e a da economia, eles precisam um tempo para eles buscarem um colchão de liquidez para ter um mínimo poder pagar alguma parcela que tenha, de qualquer natureza. Eu diria de tributos, de impostos e de prestações também de capital de giro que eles tomaram durante esse período, certo? Então, por isso que precisa disso. Então, qual é o nosso? Primeiro, esses recursos que nós estamos buscando, já temos aí, buscando 1 bilhão do controlador, mais 300 milhões do BNDES, que é 167 que eles colocaram antes, mais essa outra parcela, esse repasse, que são repasses. E depois, o BNDES, talvez mais 1 bilhão e 200, certo? Juntando aí, nós estamos falando 2 bilhões e pouco, para que até 30 de junho, 15 de julho, isso comece a resolver os problemas. E quando nós exaurimos totalmente todas essas fontes nacionais, entram as internacionais. E aí já é a retomada da economia. Esse é o nosso planejamento. Se vai dar certo, nós não sabemos, mas foi assim que nós trabalhamos e a gente tem que trabalhar com algum planejamento. Lógico, a curva é tênue, né? O limiar é tênue entre essas duas curvas, né? E essa questão da carência ainda pode ser alvo de derrubada de veto, né? Que pode repassar pela Câmara, ainda pode acontecer essa possibilidade que contraria algumas iniciativas que levaram a essa proposta, né? Eu acho que o presidente foi feliz em vetar uma e foi no outro, eu diria que não foi bom para a vida real, né, das empresas. Não é bom para a vida real, porque não adianta dar um empréstimo e dizer assim, daqui a um mês você tem que começar a pagar. Não funciona. Ele não vai ter faturamento. Não adianta. Independe do setor, pode qualquer setor. De qualquer setor. Até o de saúde. Interrupção de atividade, né? Qualquer um. Então, é bom, Denise, presidente Basílio, nós aprendemos ao longo da história, a gente vai ficando mais velho, a pensar a vida real. A vida real, eu sei que tem muitas teorias econômicas, ideologias e tudo mais, mas a vida real é que precisa funcionar. Não adianta você colocar um produto, ou um serviço, ou uma teoria que ela não funciona. Tem que funcionar. No caso da linha do governo federal, não funciona, não fechou, por isso não está sendo consumida. E a sua está sendo hiperconsumida, porque está funcionando no mundo real. É isso que a gente busca, Basílio. É isso que nós estamos buscando. É conversar, dialogar com quem precisa. Qual é o papel da instituição financeira? Pega aqui de quem tem. No nosso caso, não é captação, nós não captamos a poupança popular, não somos bancos de varejo, nem banco múltiplo,
mas nós podemos buscar em recursos nacionais, internacionais, repasses, funds com o controlador. Tem outra maneira de captar funds. E nós fazemos o quê? Tiramos daqui e passamos para quem precisa. É isso que uma instituição financeira faz. Se ele não fizer esse papel, ele não precisa existir também. Perfeito. E para finalizarmos, em relação àquelas propostas da construção que foi mostrada na apresentação, essas propostas que estão em andamento na chamada esteira de crédito, tem um prazo? Como é que é o prazo de avaliação final para saber se houve um problema efetivamente ou se está sendo ainda avaliado? Desculpa, eu perdi um pouco aqui, a bateria aqui da... Isso é problema tecnológico, tem isso. Você pode repetir a pergunta, Denise? Não, eu estava perguntando em relação às propostas da construção civil, aquele balanço que você apresentou, que tem 233 propostas ainda em andamento na esteira de crédito. Eu queria saber como é que é o prazo médio, quando é apresentada essa proposta, o tempo de avaliação, para se saber que houve algum problema, se está seguindo um cronograma normal da Desenvolve. Com 48, com 2 dias úteis, hoje não estou dizendo 2 dias, vamos pensar uns 3, 4 dias úteis hoje, por conta da demanda, ele tem um retorno se ela foi ou não qualificada. Se ela foi qualificada, nós solicitamos a documentação e um consultor de crédito imediatamente entra no circuito com a empresa. Então, quando eu chamo a esteira de crédito, essas 233 já estão aprovadas. As demais, dos 233 para 1.300 e pouco, é que estão as outras estão na esteira de crédito. Nós colocamos aqui quantas deram entrada, qual foi a demanda total e quem já 1.382. Isso, e 233 já estão aprovadas, certo? Que é aquele número que antigamente nem tinha. Mas eu sou um apaixonado pela área da construção civil, porque quem é da Caixa sempre tem um carinho muito especial com essa área, né? É a nossa origem, a nossa... Perfeito. Basílio, mais alguma observação? Não, em relação a isso, tudo certo, eu gostaria de mudar de assunto, então. Claro. Com tudo isso que está acontecendo, você citou, aliás, uma coisa bastante interessante e importante. O governo federal conseguiu adiar pagamento de impostos, taxas, adiou uma série de pagamentos, até o imposto de renda, pessoa física, foi adiado, porque ele tem como se endividar, tem como, em última análise, emitir moeda, ou imprimir dinheiro, como o pessoal tem dito, entre aspas, mas é algo que não ocorre no governo estadual. O governo estadual está apertando o cinto cada vez mais, não existe qualquer perspectiva de melhoria de arrecadação, muito pelo contrário, as condições estão cada vez mais difíceis, e já estamos ouvindo, Nelson, de diversos estados, expectativas de atrasos de pagamentos, de empreiteiros, de salários de funcionários públicos, de compromissos diversos. Eu sei que não é exatamente sua área, mas se puder fazer uma pergunta assim, um pouco diferente, temos preocupação em relação a São Paulo ou São Paulo vai conseguir se virar em toda essa pandemia, toda essa situação difícil? Olha, São Paulo é a economia mais forte, não há que se pensar em retomada da economia, uma fortaleza da economia Brasil, se não passar por São Paulo. Então, basta ver a grandeza que tem São Paulo, é só o PIB. Existe o que eu posso dizer, não por ser um dos executivos do Estado de São Paulo, mas você sabe que eu sou um técnico e lá nós temos muita responsabilidade em manter o controle fiscal, é na ponta do lápis, nós sabemos quanto foi a redução de arrecadação do ICMS, quanto foi de taxas, quanto foi de impostos, nós sabemos tudo isso, nós sabemos quanto vai ser foi em março, quanto vai ser em abril, quanto projeta para maio, quando é que nós vamos retomar, se a retomada é em V ou em U, certo? Tudo isso nós trabalhamos dentro da Comissão de Economia, que eu faço parte da Comissão de Economia. Então, sob a coordenação do vice-governador Rodrigo Garcia, mas tem o Meirelles, que é uma sapiência, é uma referência, e tem outras pessoas também, menos qualificadas dentro da economia, que é o meu caso, né? Entendeu? Mas o que é que acontece? Entendeu? O que é que acontece? Poder acontecer com qualquer estado, sim. Por quê? Eu não acredito que alguns estados podem chegar, sim, rapidamente, pela situação que eles já entraram nessa pandemia com muita dificuldade, até de pagar a folha.
Então, a gente tem que entender a vida real também. Não é o caso de São Paulo. Existe um controle muito grande. Nós acreditamos na preservação de pagamento de salários, pagamento dos compromissos, tais, e essa medida que foi aprovada de injetar recursos nos orçamentos estaduais e municipais, através dessa aprovação dessa lei, eu acho que dá um fôlego. Agora, isso vai depender do tamanho da curva da pandemia também. Porque se ela demorar muito, ficar num prazo muito acima do que foi planejado, tem que se retornar. Agora, eu volto a dizer, eu não quero aqui criar responsabilidade para governar A, B ou C, mas é importante. Os recursos de estados, municípios e das empresas são finitos. Os recursos infinitos é só de quem pode emitir moeda. E só quem pode emitir moeda que pode expandir a base monetária. Eu insisto nisso. E só tem duas maneiras de fazer. Ou pela expansão do crédito, ou pelo modo mais simples e natural, que é a expansão, que é a emitir moeda. E eu digo, o Brasil está favorável à emissão de moedas. Eu não estou aqui colocando pressão no ministro Paulo Guedes, ele deve saber o que está fazendo, que é a maneira dele, mas, como no Brasil, cada um é técnico da seleção, é ministro da Economia e tal, também me dou vou me permitir ser um pouco também a área de economia e falar, até porque eu vivo mais de 40 anos dentro do mercado financeiro. Posso ser psicólogo e outras formações, tal, mas todos nós lemos muito, trabalhamos muito, porque nosso dia a dia, o nosso trabalho é economia. O nosso trabalho é mercado financeiro, não tem como. Agora, o orçamento do Estado, ele não tem como expandir. Ele pode melhorar a fatia do bolo. Nem do Estado, nem do município. A empresa também tem seus compromissos, tem sua capacidade de instalada, tem sua capacidade de produção, tem sua capacidade de faturamento. Ela também, de uma hora para outra, não muda. Então, aí o que é que eu vejo? Eu vejo que tem que haver, assim como a Desenvolve teve todo esse trabalho com o BNDES, de aproximação, de conquista, tais e tais e tais, e está dando frutos, eu acho que tem que haver um pacto nesse momento, e eu talvez esteja falando demais, mas eu não deixo de falar porque eu sinto. A pergunta foi muito boa. Um pacto pelo Brasil. Pelo Brasil. E eu lhe digo mais, são duas coisas. Uma, ter cuidado com os mais vulneráveis e cuidado com as empresas, em especial micro, pequenas e médias empresas. Porque as grandes, elas têm como buscar recursos, até com a emissão de debenture, com a busca de recursos fora do Brasil, tais, mas até a média empresa não tem. Ou ela pega aqui, ela não tem como ir buscar recursos fora do Brasil a preço baixo. Não dá. Então, minha percepção é isso em relação a esse assunto. Passa pela base monetária. Perfeito. Nós estamos encerrando por aqui a nossa live. Foram excelentes as suas explicações em relação a esse trabalho da Desenvolve São Paulo. Nós tivemos o Nelson de Souza, que é presidente da Desenvolve, Agência de Desenvolvimento Paulista. Basílio Jafé. Muito obrigado, Nelson, novamente pela sua presença, Denise, pela sua condução perfeita e cirúrgica, como sempre. Queria apenas aduzir um comentário do Nelson. Você falou que todos os brasileiros são técnicos de futebol e ministros da economia, mas hoje em dia temos todos 3 profissões. Somos todos infectologistas doutorados. E ministro da Saúde. Entendemos mais do que todo mundo. É isso aí, Basílio. Exatamente. Tá bom, gente. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram com a gente até agora. Mais uma vez, obrigada ao Nelson, Basílio. Um excelente final de dia para vocês. Obrigado. De novo, muito obrigado. Estamos com muitas saudades, queremos vê-lo em breve no Secov, num evento ao vivo e a cores, assim que possível. Aí vai ser Estamos juntos. Estamos juntos. É isso aí. Tchau. Boa noite. Boa noite.